Milionário apresentou a amante grávida no jantar, mas esposa mostrou documentos que chocou a todos. Deixe seu curtir no vídeo e aproveite a história. Às vezes, o silêncio não é fraqueza, mas uma promessa de guerra. Naquela manhã de sexta-feira, enquanto São Paulo ainda dormia sob um céu cinza que parecia segurar segredos, Mariana Albuquerque abriu os olhos com uma inquietação que não explicava. Não era medo, não era raiva, mas uma certeza afiada, como se o universo tivesse sussurrado que o dia seguinte mudaria tudo. A cobertura onde morava com o marido, Victor Albuquerque, dono da Albuquerque em Associados, uma das maiores empresas de tecnologia do país, estava silenciosa demais. O sol tentava atravessar as cortinas pesadas da sala, mas a luz parecia hesitante, como se soubesse que não era bem-vinda. Mariana, ainda de pijama de linho bege, caminhou descalça até a cozinha, onde preparou um café preto com a precisão de quem encontra alívio nos rituais. Enquanto a cafeteira chiava, ela abriu um caderno de capa dura, onde anotava ideias, frases soltas e lembretes. Naquele dia, porém, as palavras que escreveu eram diferentes. Observar, não reagir, deixar que ele se entregue. Cada letra traçada com calma, como se estivesse ensaiando um discurso que seria ouvido por centenas de pessoas. Mariana sabia que o jantar de gala da empresa, marcado para o sábado, não seria apenas uma celebração. Seria o palco de uma revelação que Victor planejava, e ela, com a paciência de quem aprendeu a jogar xadrez com a vida, estava pronta para virar o tabuleiro. Há semanas, Victor vinha agindo de forma estranha. Reuniões que se estendiam até tarde, telefonemas interrompidos quando ela entrava na sala, olhares que desviavam dos dela como se carregassem culpa. Mariana, aos 42 anos, não era uma mulher que se deixava enganar. Formada em psicologia, mas trabalhando como consultora estratégica na própria empresa do marido, ela tinha um talento raro para ler pessoas. E Victor, com seus 47 anos, carisma de sobra e uma arrogância que o fazia acreditar ser intocável, estava deixando pistas. Na quinta-feira, ela encontrara, por descuido dele, um recibo de um hotel boutique no Itaim Bibi, um lugar onde eles nunca haviam se hospedado juntos. O papel, amassado no bolso de um paletó, trazia a data de 2 noites antes e o nome de uma suíte presidencial. Mariana não perguntou nada. Guardou o recibo no cofre do escritório particular, junto com outros papéis que vinha coletando. Extratos de contas que não reconhecia, e-mails impressos de negociações que nunca haviam sido mencionadas nas reuniões da empresa. Cada documento era uma peça de um quebra-cabeça que ela montava em silêncio. Naquela sexta-feira, após o café, Mariana vestiu um conjunto de alfaiataria cinza, prendeu o cabelo em um coque baixo e saiu sem avisar Victor. O destino era o escritório de Laura Mendes, uma advogada que conhecera na época da faculdade e que se tornara uma das melhores especialistas em direito empresarial do país. Laura a recebeu com um abraço caloroso, mas os olhos dela logo captaram a seriedade no rosto de Mariana. "Você não veio aqui para tomar café, né?" disse, apontando para a poltrona de couro. Mariana sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. "Preciso de você, Laura, e preciso que seja rápido e discreto." Sem rodeios, ela abriu a bolsa e colocou sobre a mesa uma pasta com cópias de documentos que vinha organizando há semanas. Contratos de transferência de ações, registros de movimentações financeiras, atas de reuniões. "Quero saber o que posso fazer com isso. Legalmente. E quero garantir que se algo acontecer amanhã, eu tenha o controle da Albuquerque em Associados." Laura ergueu as sobrancelhas, surpresa, mas não fez perguntas. Sabia que quando Mariana falava com aquela firmeza, algo grande estava em jogo. Por quase 3 horas, as duas revisaram cada papel. Mariana respondia às perguntas de Laura com precisão, como se tivesse memorizado cada detalhe.
Você tem certeza de que quer ir tão fundo assim? Perguntou Laura, enquanto assinava uma procuração que daria a Mariana poderes ampliados na empresa. Não é uma questão de querer, Laura. É uma questão de precisar. Ele está planejando algo para o jantar e eu não vou ser pega desprevenida. Quando saiu do escritório, uma garoa fina caía sobre a cidade. Mariana não abriu o guarda-chuva. Deixou a chuva molhar o rosto, como se quisesse sentir algo além da frieza que a dominava. No carro, enquanto o motorista seguia pela Avenida Paulista, ela revisou mentalmente os últimos meses. As viagens de Victor que não faziam sentido, os presentes caros que ele insistia em lhe dar, como se fossem uma compensação. E, acima de tudo, a conversa que overrira sem querer, quando ele pensava que ela já havia saído de casa. Está tudo sob controle, ela não vai fazer nada, nunca faz, dissera ele ao telefone, com uma risada que cortou Mariana como uma lâmina. Naquela tarde, Mariana voltou para casa e foi direto ao escritório de Victor. A porta estava entreaberta e o laptop dele, desbloqueado, repousava sobre a mesa de carvalho. Era um descuido raro, quase um convite. Ela hesitou por um segundo, mas a curiosidade venceu. Na tela, uma troca de mensagens com alguém chamado L. As palavras eram claras, cruas, como um soco. Você vai mesmo me levar amanhã? Não dá mais para esconder a barriga. A resposta de Victor: confia em mim, amanhã é o dia. Ela vai engolir e seguir em frente como sempre. Mariana leu cada linha sem piscar, como se estivesse assistindo a si mesma ser reduzida a uma caricatura. Não havia lágrimas, apenas uma clareza gelada. Ela desligou a tela com um toque leve e saiu do escritório com a mesma calma com que entrara. Naquela noite, jantou sozinha com a filha, Alice, de 15 anos, que notou o olhar distante da mãe. Mãe, tá tudo bem? Perguntou, enquanto mexia no celular. Mariana sorriu, acariciando o cabelo da filha. Às vezes a gente precisa guardar um pouco de força para enfrentar o que vem, meu amor. Mas eu estou bem. E você, como tá? Alice não insistiu, mas seus olhos diziam que ela sabia que algo estava errado. Antes de dormir, Mariana abriu o cofre do quarto e retirou 3 documentos que Victor acreditava terem sido esquecidos. Uma procuração assinada por ele no início do ano, durante uma crise no casamento, que dava a ela poderes administrativos na empresa. Um relatório financeiro que apontava desvios em contas offshore e uma carta escrita à mão por Victor, meses atrás, pedindo perdão por erros que ele jurava consertar. Ela guardou tudo em uma pasta preta que levaria ao jantar. Naquela noite, enquanto o relógio marcava meia-noite, Mariana sentou-se na varanda da cobertura com uma taça de vinho que não bebeu. Olhou para a cidade, iluminada e indiferente, e murmurou para si mesma: você quis jogar, Victor. Agora é a minha vez. Às vezes, a verdade não precisa de gritos para ecoar. Ela apenas espera o momento certo para cortar como uma lâmina. Naquela noite de sábado, enquanto São Paulo se vestia com luzes que escondiam seus segredos, Mariana Albuquerque atravessava a cidade com a calma de quem sabe que está a poucos minutos de mudar o destino. Sentada no banco traseiro de um sedã preto, ela observava as ruas da Avenida Faria Lima passarem pela janela, os arranha-céus brilhando como sentinelas indiferentes. Vestia um conjunto de alfaiataria preta, com ombros marcados e cintura ajustada. Uma escolha que não admitia fragilidade. Nos pés, sapatos de salto médio, discretos, mas firmes, como se cada passo fosse uma promessa. Na bolsa, uma pasta de couro preta guardava os documentos que ela e sua advogada, Laura Mendes, haviam revisado até a exaustão. No peito, uma determinação que não era raiva, mas estratégia. O motorista Carlos, um homem de meia idade que trabalhava para a família há uma década, mantinha os olhos na estrada, respeitando o silêncio dela. Ele sentia pela tensão no ar
que aquela não era uma noite qualquer. Quando o carro parou em frente ao hotel de luxo, onde o jantar de gala da Albuquerque em Associados seria realizado, Mariana respirou fundo. "Obrigada, Carlos. Fique por perto", disse, com a voz suave, mas carregada de autoridade. Ele assentiu, sem ousar perguntar o que estava por vir. O salão principal do hotel era uma ode à opulência. Lustres de cristal pendiam do teto como constelações capturadas, lançando reflexos dourados sobre as mesas cobertas por toalhas de linho branco. Arranjos de orquídeas brancas e velas flutuantes em taças de vidro criavam uma atmosfera de elegância quase cinematográfica. Os convidados, a nata dos negócios e da tecnologia paulistana, circulavam com taças de champanhe, trocando sorrisos ensaiados e cumprimentos que escondiam interesses. Um banner imponente, com o logotipo da Albuquerque em Associados, em letras prateadas sobre um fundo azul escuro, dominava o palco, onde um quarteto de cordas tocava uma melodia suave de Vivaldi. Era o jantar anual da empresa, um ritual que celebrava lucros recordes, parcerias estratégicas e a imagem intocável de Victor Albuquerque, o CEO carismático que transformara uma startup de tecnologia em um império avaliado em bilhões. Mas naquela noite, a perfeição era apenas uma máscara, e Mariana sabia disso melhor do que ninguém. Ela entrou no salão com passos deliberados, a cabeça erguida, o olhar varrendo o ambiente como um estrategista avaliando o terreno antes da batalha. Os olhares dos convidados se voltaram para ela, não por surpresa, mas por uma admiração instintiva. Mariana, aos 42 anos, sempre fora uma figura reservada, a esposa que preferia os bastidores às luzes dos holofotes. Mas naquela noite havia algo de magnético em sua presença, uma aura que comandava a atenção sem esforço. Um grupo de acionistas a cumprimentou com acenos respeitosos. Uma executiva de marketing se aproximou para um abraço rápido, mas Mariana respondia com uma gentileza contida, mantendo uma barreira emocional quase imperceptível. Ela sabia que, em poucos minutos, o salão se transformaria em um palco de guerra e cada gesto seu seria lembrado. Enquanto caminhava em direção à mesa principal, avistou Victor do outro lado do salão. Ele estava impecável em um terno azul marinho, rindo com um grupo de investidores, a mão pousada com naturalidade na cintura de uma mulher jovem. O vestido esmeralda dela destacava a barriga de gravidez avançada e o sorriso nervoso traía uma insegurança que contrastava com a confiança de Victor. Lívia. O nome que Mariana lera nas mensagens do laptop desbloqueado. A amante. A peça central do plano de Victor para reescrever sua vida diante de todos. Lívia, de 29 anos, era uma presença que não passava despercebida. Cabelo castanho solto em ondas suaves, maquiagem impecável que realçava os olhos verdes, um colar de pérolas que tentava emprestar sofisticação. Ela segurava o braço de Victor com uma mistura de orgulho e desconforto, como se soubesse que aquele momento era maior do que ela. Mariana a observou com uma curiosidade quase científica, sem raiva, mas com a clareza de quem entende o papel de cada jogador no tabuleiro. Lívia era designer gráfica, contratada como freelancer pela Albuquerque em Associados para um projeto de rebranding no ano anterior. Mariana descobrira isso ao revisar os contratos da empresa, semanas antes. O que começara como um flerte profissional evoluíra para mensagens secretas, encontros em hotéis caros e promessas de um futuro que Victor nunca pretendia cumprir. Ele vendera a Lívia a ideia de uma nova família, um recomeço, e ela, com sua juventude e ambição de ascender socialmente, acreditara. Mas ali, sob os olhares de 200 convidados, Lívia parecia sentir o peso de um erro que ainda não compreendia. Victor, por sua vez, exibia a confiança de um homem que acredita estar acima das consequências.
Ele cumprimentava sócios com apertos de mão firmes, fazia piadas que arrancavam risadas educadas, erguia a taça de champanhe como se fosse o dono, não apenas da empresa, mas do destino de todos ali. Quando seus olhos encontraram os de Mariana, ele hesitou por uma fração de segundo, um lampejo de dúvida que só ela percebeu. Mariana sustentou o olhar, com um leve sorriso que dizia mais do que qualquer palavra. Ele desviou o rosto, apertando o braço de Lívia como se buscasse equilíbrio. Mariana continuou seu caminho até a mesa principal, onde sentou-se ao lado de Roberto, um diretor de 60 anos que a conhecia desde o início da empresa. "Você está deslumbrante, Mariana", disse ele com um sorriso genuíno. "Obrigada, Roberto. A noite vai ser inesquecível", respondeu ela, com um tom que ele não soube decifrar. Enquanto os garçons serviam o primeiro prato, um carpaccio de salmão com molho de maracujá, Mariana observava o salão. Cada detalhe estava gravado em sua mente. A posição de Victor, os olhares curiosos dos convidados, o nervosismo de Lívia, que mexia no guardanapo como se fosse uma âncora. O jantar seguiu seu protocolo inicial. Um vídeo institucional exibiu os feitos da empresa com imagens de drones sobre a sede moderna na Faria Lima e depoimentos de clientes internacionais. Aplausos educados ecoaram. Então, Victor subiu ao palco para seu discurso anual. Ele era um orador nato, carismático, com a habilidade de transformar números em histórias. Falou sobre inovações em inteligência artificial, parcerias com gigantes globais, lucros que superavam as expectativas. A plateia o ouvia com atenção, alguns rindo de suas tiradas, outros anotando números em cadernos. Mas Mariana notava os sinais que ninguém mais via. O leve tremor na mão que segurava o microfone, o suor discreto na testa, a forma como ele evitava olhar para ela. Quando terminou, os aplausos foram calorosos e Victor, com um sorriso largo, anunciou: "Antes de continuarmos, quero compartilhar algo pessoal. Uma nova fase, um novo capítulo na minha vida." O salão ficou em silêncio, como se o ar tivesse sido sugado. Todos os olhos se voltaram para Mariana, esperando uma reação, um grito, uma lágrima, qualquer coisa. Mas ela permaneceu imóvel, a taça de vinho intocada à sua frente, o rosto sereno como uma estátua. Victor desceu do palco e caminhou até Lívia, que estava de pé perto da mesa principal. Ele pegou a mão dela e a levou ao centro do salão, sob a luz dos lustres. "Quero apresentar Lívia", disse, com a voz firme, mas carregada de um desafio implícito. "Uma pessoa que trouxe luz à minha vida e que representa um novo começo." Um murmúrio percorreu o salão, como uma onda quebrando na praia. Lívia tentou sorrir, mas seus olhos buscaram o chão, incapazes de enfrentar os olhares de julgamento, curiosidade e choque. Mariana, ainda sentada, ergueu uma sobrancelha. O silêncio dela era mais alto do que qualquer escândalo. Então, com a graça de quem domina o tempo, ela se levantou. O som dos saltos contra o mármore ecoou no salão, um ritmo lento e deliberado que parecia parar o mundo. Todos os olhos se voltaram para ela, e o quarteto de cordas, como se sentisse a tensão, encerrou a melodia abruptamente. Mariana caminhou até o palco, pegou o microfone com uma calma quase cerimonial e olhou diretamente para Victor. "Que momento especial, Victor", disse, com uma voz clara e fria que cortava o ar como uma lâmina. "Permita-me também compartilhar algo com nossos convidados." O salão congelou. Victor franziu a testa, tentando manter a pose, mas a tensão em seu rosto era visível. Lívia, ao lado dele, parecia querer desaparecer, as mãos apertando o vestido com força. Mariana abriu a pasta preta que trouxera e tirou um único documento, segurando-o com firmeza como se fosse uma arma. "Antes de celebrarmos novos começos", continuou, com um sorriso que não alcançava os olhos, "acho justo esclarecer algumas verdades.
Nos últimos meses, ao revisar os números da Albuquerque em Associados, encontrei movimentações que não explico. Contas offshore em nomes desconhecidos, transferências não declaradas, contratos assinados sem o conhecimento do conselho. Quase como se alguém estivesse tentando esvaziar o que construímos juntos. O murmúrio voltou, agora mais alto, mais nervoso, como fogo se espalhando em papel seco. Victor deu um passo à frente, a voz tensa. Mariana, isso não é hora nem lugar, disse, tentando soar autoritário. Ela o ignorou, virando-se para a plateia com a elegância de quem sabe que já venceu. Mas há algo ainda mais interessante, prosseguiu, erguendo o documento. Este é um termo de transferência de controle, assinado por Victor em março, que me concede a presidência executiva da Albuquerque em Associados. Um documento legal, irrevogável e, a partir de agora, efetivo. O silêncio que se seguiu foi absoluto, como se o tempo tivesse parado. Victor ficou paralisado, o rosto pálido, os olhos arregalados como os de um animal encurralado. Lívia, ao lado dele, cobriu a boca com a mão, um gemido baixo escapando enquanto lágrimas começavam a se formar. Os convidados trocavam olhares, alguns cochichando, outros imóveis, como se temessem respirar e quebrar o momento. Mariana desceu do palco com a mesma calma com que subira, os saltos ecoando no silêncio. Caminhou até Victor, parando a poucos centímetros dele. Você quis fazer um espetáculo, meu amor, disse, em um tom baixo, mas firme, para que só ele ouvisse. Eu apenas trouxe a verdade. Ela passou por ele, sem olhar para Lívia, que agora tremia visivelmente, e dirigiu-se à saída. Antes de deixar o salão, virou-se para os convidados, o microfone ainda na mão. Aproveitem a noite, senhoras e senhores. A Albuquerque em Associados está em boas mãos. E com isso, desapareceu pelas portas duplas, deixando para trás um campo de batalha onde ela já havia disparado o primeiro tiro. Nos bastidores, enquanto os garçons tentavam retomar o serviço e os convidados sussurravam em grupos, Mariana caminhou pelo corredor silencioso do hotel até uma sala reservada. Lá, Laura a esperava, com um tablet na mão, monitorando as primeiras reações nas redes sociais. Você foi brilhante, disse a advogada, com um brilho de admiração nos olhos. 3 diretores já me ligaram declarando apoio. O conselho está em polvorosa e tem jornalista farejando sangue. Mariana permitiu-se um leve sorriso, tirando os brincos e colocando-os na bolsa. Era o que eu esperava. E a imprensa? Laura riu, mostrando o tablet. Já tem um portal de negócios falando em golpe de mestre. Amanhã, isso vai estar em todos os lugares. Mariana assentiu, sentindo o peso do momento começar a se dissipar. Ela pegou o celular e viu uma mensagem de Alice, sua filha de 15 anos. Mãe, tá tudo bem? Vi umas coisas no Twitter. Mariana respondeu rapidamente. Tudo ótimo, meu amor. Amanhã conversamos. Te amo. Ela desligou o telefone e olhou para Laura. A guerra começou, não é? Laura assentiu, séria. E você já ganhou a primeira batalha. Enquanto isso, no salão, Victor tentava se recompor. Ele ignorava Lívia, que agora chorava discretamente em um canto, cercada por olhares curiosos. Ele puxou um dos diretores para um canto, falando baixo, tentando articular algum plano de contenção. Isso não vai ficar assim, dizia com a voz rouca. Ela não pode simplesmente tomar tudo. Mas o diretor, um homem de 50 anos que sempre fora leal, apenas balançou a cabeça. Victor, ela tem as provas, e depois disso, ninguém vai te apoiar abertamente. Pense bem no que vai fazer. Victor sentiu a raiva subir, mas também o desespero. Ele olhou para Lívia, que agora se dirigia à saída, o rosto molhado de lágrimas. Por um momento pensou em ir atrás dela, mas desistiu. Ele precisava salvar a si mesmo primeiro. Lívia, do lado de fora, chamou um carro por aplicativo.
No banco traseiro, enquanto o veículo seguia para o hotel onde estava hospedada, ela segurava o ventre, sentindo o bebê chutar. As lágrimas continuavam, mas havia algo novo em seu olhar. Uma faísca de determinação. Ela pegou o celular e escreveu uma mensagem para a mãe em Campinas. Mãe, eu fui ingênua, mas não vou ser mais. Preciso da sua ajuda para começar de novo. A resposta veio em segundos. Minha filha, você nunca esteve sozinha. Vem para casa. Lívia fechou os olhos, deixando a cidade passar pela janela. Pela primeira vez, sentiu que poderia ser mais do que a amante de um homem poderoso. Ela seria a mãe de seu filho, e isso bastava. Na cobertura, horas depois, Mariana sentou-se na varanda com uma taça de vinho que finalmente permitiu-se beber. A cidade brilhava lá embaixo, indiferente ao terremoto que ela desencadeara. Ela pensava em Alice, em como explicaria tudo à filha. Pensava em Victor, na arrogância que o levara à queda, e pensava em Lívia, uma jovem que, como ela mesma no passado, acreditara em promessas frágeis. Mariana sabia que a guerra estava apenas começando, mas naquela noite ela se permitiu um momento de vitória. O silêncio, afinal, sempre fora sua maior arma. O amanhecer de domingo trouxe a São Paulo uma calma enganadora, como se a cidade tentasse recuperar o fôlego após a tempestade da noite anterior. As manchetes dos portais de negócios já circulavam, com títulos que cortavam como bisturis. Reviravolta na Albuquerque em Associados, esposa assume controle em jantar de gala, crise familiar abala império tecnológico, mudança de liderança sacode mercado. As palavras eram cuidadosamente escolhidas, evitando o tom sensacionalista, mas o impacto era inegável. Nos escritórios envidraçados da Faria Lima, nos cafés sofisticados de Pinheiros, nas conversas frenéticas de grupos de WhatsApp entre executivos, o nome de Mariana Albuquerque estava em todas as bocas. Para alguns, ela era uma estrategista brilhante, uma mulher que transformara a humilhação em poder. Para outros, uma traidora que destruíra o marido em público. Mas ninguém, em hipótese alguma, a chamava de fraca. Mariana, porém, não lia as notícias. Acordara antes do sol, enquanto a cobertura ainda estava envolta em silêncio, e agora estava na varanda, com uma xícara de chá de camomila nas mãos, observando a cidade despertar. Vestia um moletom cinza e tênis brancos, uma versão de si mesma que poucos conheciam. Sem maquiagem, sem a armadura de alfaiataria, apenas uma mulher refletindo sobre o peso do que havia feito. A noite anterior fora um triunfo, mas também um divisor de águas. Ela sabia que Victor não se renderia facilmente, e Lívia, apesar de humilhada, ainda era uma peça imprevisível no tabuleiro. Mas o que realmente a inquietava não era o presente, nem o futuro imediato. Era o passado. Um segredo que ela guardava há quase 2 décadas. Algo que nem Laura, nem Alice, nem mesmo Victor conheciam. Um segredo que, se viesse à tona, poderia mudar tudo. 17 anos antes, Mariana era uma jovem psicóloga de 25 anos, recém-formada, cheia de ideais e trabalhando em uma ONG no centro de São Paulo. A organização, chamada Futuro Vivo, ajudava comunidades carentes com educação e saúde, e Mariana coordenava oficinas de desenvolvimento pessoal para jovens. Foi lá que ela conheceu Victor, então um empreendedor de 30 anos, carismático, mas ainda sem o verniz de poder que o definiria mais tarde. Ele era voluntário, desenvolvendo um sistema digital para gerenciar doações, e sua energia era contagiante. As conversas entre eles fluíam com facilidade, misturando debates sobre tecnologia, sonhos de mudar o mundo e risadas que pareciam desafiar o tempo. A química era inegável, e logo eles estavam namorando. Mas havia algo que Mariana nunca contou a Victor, nem mesmo após o casamento. Durante seu tempo na ONG, ela descobrira irregularidades financeiras.
Pequenas ao início, quase imperceptíveis, mas que cresciam conforme ela investigava. Doações eram desviadas para contas pessoais, recibos eram falsificados e planilhas mostravam números manipulados. O responsável era Eduardo, o mentor de Victor, um homem de 50 anos que ele admirava como um pai. Mariana, com sua habilidade de observar detalhes, juntara provas, e-mails comprometedores, extratos bancários, atas adulteradas. Ela confrontara Eduardo em segredo, em uma sala pequena no fundo da ONG, exigindo que ele parasse. Ele riu, chamando-a de ingênua, dizendo que o mundo funciona assim. Mas quando Mariana mostrou as provas e ameaçou denunciá-lo às autoridades, ele cedeu, prometendo corrigir os erros e transferir o dinheiro de volta. Victor nunca soube. Mariana, por amor, escolheu o silêncio, acreditando que protegeria o futuro deles. Ela deixou a ONG meses depois, e Eduardo desapareceu da vida deles, mas o segredo ficou, como uma cicatriz invisível. Agora, sentada na varanda com o chá esfriando, Mariana percebia que aquele silêncio fora o começo de tudo. Victor aprendera com Eduardo não apenas a empreender, mas a manipular, a esconder, a acreditar que estava acima das regras. E ela, com sua decisão de não falar, permitira que ele crescesse assim. A culpa a corroía, mas também a fortalecia. Se o passado a ensinara algo, era que a verdade, quando usada com precisão, era mais poderosa do que qualquer traição. Mariana tomou o último gole de chá e entrou em casa, decidida a enfrentar o que viesse. Ela pegou o celular e viu uma mensagem de Laura. Conselho está agitado. 3 diretores confirmaram apoio, mas 2 estão com Victor. Reunião amanhã às 9 horas. Pronta? Mariana respondeu. Mais do que nunca. Dum! Ela sabia que o próximo passo exigiria não apenas estratégia, mas coragem para enfrentar as sombras que ela mesma ajudara a criar. Enquanto isso, Victor estava em um apartamento temporário no Morumbi, uma cobertura alugada às pressas após o jantar. Ele caminhava de um lado para o outro, o celular na mão, falando com seu advogado, Marcos, um homem de 45 anos com experiência em crises corporativas. Ela não pode simplesmente tomar tudo, Marcos. Aquela procuração foi assinada sob pressão numa briga que tivemos em março. Tem que haver uma brecha legal. Marcos, do outro lado da linha, era cauteloso, mas direto. Victor, o documento é sólido, assinado, autenticado, registrado, e as movimentações financeiras que ela mencionou, se forem verdadeiras, você está em apuros. Meu conselho é tentar um acordo antes que isso vá para os tribunais. Victor bateu o punho na mesa de vidro, fazendo um copo de uísque balançar. Acordo com ela? Você não entende, Marcos. Mariana não é só uma esposa traída. Ela é um furacão disfarçado de brisa. Eu subestimei isso e agora estou pagando o preço. Ele desligou o telefone e olhou pela janela, onde a cidade brilhava, indiferente à sua ruína. Victor sabia que precisava agir rápido. Ele começou a ligar para acionistas, prometendo favores, lucros, qualquer coisa que os mantivesse ao seu lado. Mas as respostas eram evasivas, e ele sentia o cerco se fechando. Lívia, por sua vez, estava em um hotel boutique nos Jardins, o mesmo onde Victor a instalara semanas antes. Sentada na beira da cama, com o vestido esmeralda jogado no chão como uma lembrança dolorosa, ela chorava. A humilhação da noite anterior ainda queimava como uma ferida aberta. Ela acreditara em Victor, nas promessas de amor, na ideia de que seria aceita como a nova mulher ao lado do grande nome da Albuquerque em Associados. Mas no momento em que Mariana subiu ao palco, Lívia percebeu que nunca fora mais do que uma peça no jogo dele. O bebê que chutava em seu ventre era a única coisa que a mantinha ancorada.
Ela pegou o celular e ligou para a mãe, Dona Clara, uma costureira aposentada que vivia em Campinas. "Mãe, eu errei feio", disse entre soluços. Dona Clara, com a voz firme de quem já enfrentara muitas tempestades, respondeu: "Minha filha, você não é a primeira a cair nas palavras de um homem como ele. Mas agora é hora de se levantar. Pelo seu filho. Vem para casa e a gente resolve isso juntas." Lívia enxugou as lágrimas, sentindo uma faísca de força crescer dentro dela. Ela respondeu: "Não vou para casa ainda, mãe. Preciso resolver isso aqui, pelo meu bebê." Após desligar, Lívia abriu o notebook e começou a organizar os e-mails e mensagens que trocara com Victor. Havia promessas escritas, recibos de despesas pagas com cartão da empresa, até uma mensagem onde ele dizia: "Confia em mim, Lívia. Depois do jantar, tudo muda." Ela sabia que aquelas palavras eram armas e, pela primeira vez, considerou usá-las. Naquela tarde, Mariana recebeu uma visita inesperada na cobertura. Roberto, o diretor que a cumprimentara no jantar, chegou com uma expressão grave, carregando uma pasta de couro marrom. "Mariana, precisamos conversar", disse, sentando-se no sofá da sala, com vista para a cidade. Ele revelou que, após o jantar, 2 acionistas importantes haviam procurado Victor, oferecendo apoio em troca de vantagens financeiras. "Eles acham que você vai afundar a empresa", disse Roberto com cautela. "Estão apostando na instabilidade para comprar ações a preço baixo e lucrar depois." Mariana ouviu em silêncio, os olhos fixos nele, como se pudesse ler cada intenção. "E você, Roberto? No que está apostando?" Ele sorriu, com um respeito genuíno. "Em você. Sempre soube que você era mais do que a esposa do Victor. Quando você entrou na empresa, trouxe ideias que ninguém ouvia, mas que mudaram o jogo. Eu acredito em você, Mariana, mas precisa agir rápido. O conselho está dividido e Victor está articulando nos bastidores." Mariana assentiu, agradecendo com um leve toque no braço dele. "Obrigada por me contar e por escolher o lado certo." Antes de sair, Roberto entregou a pasta. "Aqui estão os relatórios que você pediu. Movimentações financeiras dos últimos 2 anos. Tem coisas que nem eu sabia." Mariana abriu a pasta e viu números que a fizeram franzir a testa. As provas eram ainda mais graves do que ela imaginara. Naquela noite, Mariana reuniu-se com Laura em um restaurante discreto no Itaim Bibi, longe dos olhares curiosos. As duas sentaram-se em uma mesa reservada, sob a luz suave de um candelabro. Laura, com um copo de vinho tinto na mão, estava exultante. "Você virou o jogo, Mariana. O mercado está falando de você como a nova cara da tecnologia brasileira. Mas precisamos planejar o próximo passo." Mariana abriu a pasta de Roberto e mostrou os relatórios. "Isso aqui é dinamite, Laura. Transferências para contas em paraísos fiscais, contratos fantasmas, até uma compra de imóvel em Miami que nunca foi declarada. Se isso vazar, Victor está acabado." Laura ergueu as sobrancelhas impressionada. "E você? Até onde quer ir? Um inquérito criminal pode destruí-lo, mas também vai arrastar a empresa para o centro do escândalo." Mariana tomou um gole de água, pensativa, o olhar perdido na chama da vela. "Não quero destruir a empresa, Laura. É o futuro da Alice, dos funcionários, dos acionistas. Mas quero que ele veja que perdeu e que eu venci." Laura sorriu, com um brilho astuto nos olhos. "Então vamos jogar com precisão. Convocamos uma reunião extraordinária do Conselho amanhã. Você apresenta isso, consolida seu poder e deixa Victor sem saída." Mariana assentiu, mas havia algo em seu olhar que Laura não decifrou. Um peso que ia além da estratégia. Antes de se despedirem, Laura entregou a Mariana um envelope branco. "Um presente", selado, disse com um sorriso enigmático. "Abra quando estiver sozinha." Mariana guardou o envelope na bolsa, sem comentar. No carro, a caminho de casa, ela abriu o envelope com cuidado.
Dentro havia um dossiê sobre Lívia, cópias de contratos dela com a empresa, e-mails trocados com Victor, até uma gravação de uma ligação onde ele prometia cuidar de tudo após o nascimento do bebê. Havia também uma foto de Lívia, tirada semanas antes, saindo de um consultório médico. Mariana olhou a foto por longos segundos, sentindo uma pontada de empatia. Lívia não era a inimiga, mas uma jovem que, como ela mesma no passado, acreditara em um homem que não merecia confiança. Mariana guardou o dossiê, decidindo que usaria as informações com cuidado. Lívia poderia ser uma aliada, ou pelo menos uma peça que ela não queria destruir. Enquanto isso, Victor recebia uma ligação que o fez gelar. Era Tomás, um jornalista investigativo que ele conhecia de eventos sociais. Victor, tenho fontes dizendo que sua esposa tem mais do que aquele termo de transferência. Há rumores de um dossiê financeiro que pode te ligar a paraísos fiscais. Quer comentar? Victor sentiu o chão sumir. Ele desligou o telefone sem responder. O coração disparado. Pela primeira vez, considerou a possibilidade de que Mariana fosse mais perigosa do que ele jamais imaginara. Ele pegou o laptop e começou a revisar os próprios arquivos, procurando algo, qualquer coisa, que pudesse usar contra ela. Mas tudo o que encontrava eram rastros dos próprios erros. Ele pensou em Lívia, na mensagem que ela enviara mais cedo, pedindo para conversar. Ele a ignorara, mas agora se perguntava se ela também tinha algo contra ele. O cerco estava se fechando e Victor sentia o peso de cada escolha errada. Naquela noite, Mariana jantou com Alice em casa. A filha, que passara o dia acompanhando as notícias pelo celular, estava visivelmente preocupada. Mãe, o que está acontecendo? As pessoas na escola não param de falar do papai e de você. É verdade que ele tem outra pessoa? Mariana segurou a mão da filha com firmeza, os olhos suavizando por um momento. Alice, às vezes, as pessoas que amamos fazem escolhas que nos machucam. Seu pai fez isso, mas eu estou aqui e você está aqui e juntas nós vamos ficar bem. Tá bom? Alice assentiu, mas seus olhos marejaram. E se ele tentar te tirar tudo? Ele é tão poderoso. Mariana sorriu, acariciando o cabelo da filha. Poder não é o que ele pensa, meu amor. Poder é saber quem você é e não deixar ninguém te diminuir. E eu sei quem sou. Alice abraçou a mãe, sentindo uma segurança que não explicava. Após o jantar, Mariana levou Alice para o quarto, contando histórias de quando era jovem, algo que raramente fazia. Era uma forma de reconectar, de lembrar a si mesma por que lutava. Enquanto isso, Lívia tomava uma decisão que mudaria seu caminho. No hotel, ela escreveu um e-mail para uma amiga que trabalhava em uma ONG de apoio a mulheres. Preciso de ajuda para recomeçar, escreveu. Quero garantir que meu filho tenha um futuro, mas sem depender do Victor. A amiga respondeu em minutos, oferecendo contatos de advogados e grupos de apoio. Lívia sentiu, pela primeira vez, que não estava sozinha. Ela olhou para o ventre, onde o bebê chutava, e murmurou: "Vamos ficar bem, meu amor. Eu prometo." Na cobertura, Mariana sentou-se no escritório, com a pasta de Roberto e o dossiê de Laura abertos à sua frente. Ela revisava cada número, cada e-mail, cada prova. Mas sua mente voltava ao passado, à ONG, ao momento em que escolhera o silêncio. Ela sabia que, para vencer de verdade, precisaria enfrentar não apenas Victor, mas também as próprias escolhas. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era um número desconhecido. Ela atendeu, cautelosa. "Mariana, sou Felipe, da Futuro Vivo. Sei que faz tempo, mas encontrei uns arquivos antigos da ONG. Tem coisas sobre o Eduardo, o mentor do Victor. Acho que você precisa ver." Mariana sentiu um calafrio. O passado que ela pensara enterrado estava voltando. E com ele, a chance de revelar o segredo que poderia destruir Victor de uma vez por todas.
ou destruí-la. A segunda-feira amanheceu com uma energia elétrica em São Paulo, como se a cidade sentisse o tremor da reviravolta que abalara a Albuquerque em Associados. As notícias do jantar de gala já não eram apenas sussurros nos bastidores. Eram um terremoto que sacudia o mercado financeiro. As ações da empresa oscilavam em quedas moderadas. Investidores convocavam reuniões de emergência. E os funcionários, nos corredores envidraçados da sede na Faria Lima, trocavam olhares nervosos, como se temessem o próximo movimento. Mariana Albuquerque, agora oficialmente a presidente executiva, chegou ao escritório às 7 da manhã, com a postura de quem sabe que cada passo é observado. Vestia um blazer azul escuro sobre uma saia lápis preta, uma combinação que transmitia autoridade sem ostentação. O cabelo, preso em um coque baixo, e os óculos de armação fina completavam a imagem de uma líder que não precisava gritar para ser ouvida. Ela passou pelos funcionários com um aceno discreto, mas firme, respondendo aos cumprimentos tímidos com um sorriso contido. Na sala de reuniões, Laura Mendes e Roberto, o diretor leal, a aguardavam. A mesa de mogno estava coberta por papéis, relatórios financeiros, atas de reuniões e o dossiê que Laura entregara no sábado. O conselho está chegando, disse Roberto com um tom de urgência que traía sua calma habitual. Eles querem explicações, Mariana, e alguns querem sangue. Ela se sentou à cabeceira, os olhos percorrendo os documentos. Que venham, respondeu com um leve sorriso que misturava confiança e desafio. Hoje nós definimos o futuro. A reunião do conselho, marcada para as 9, foi um espetáculo de tensão contida. 13 membros, 10 homens e 3 mulheres, todos com décadas de experiência no mercado, sentaram-se ao redor da mesa oval, sob a luz fria dos painéis de LED. Alguns eram aliados históricos de Victor. Outros mantinham uma neutralidade cautelosa. Mas todos estavam curiosos, quase famintos por entender o que Mariana faria com o poder que tomara. Ela começou com uma calma desconcertante, projetando no telão um gráfico que detalhava as movimentações financeiras suspeitas dos últimos 2 anos. Senhores, senhoras, disse com a voz clara e firme, como uma professora explicando uma lição óbvia. O que trago aqui não é uma acusação leviana, mas um fato comprovado. A Albuquerque em Associados foi vítima de uma gestão que priorizou interesses pessoais acima do bem coletivo. Contas offshore em nomes desconhecidos, transferências não declaradas, contratos assinados sem o conhecimento deste conselho. Tudo isso comprometeu a confiança dos nossos acionistas e a estabilidade da empresa. Ela fez uma pausa, deixando o peso das palavras se assentar. O silêncio na sala era tão denso que o som do ar-condicionado parecia amplificado. Então, com um clique no controle remoto, ela exibiu uma série de extratos bancários, e-mails e atas que confirmavam cada alegação. Os números eram devastadores, as provas incontestáveis. Um dos conselheiros, Paulo, um homem de 55 anos e aliado de Victor, tentou interromper, a voz carregada de indignação. Mariana, isso é grave, ninguém contesta. Mas onde está Victor? Ele tem o direito de se defender antes que joguemos tudo isso no ventilador. Ela o encarou sem hesitar, os olhos afiados como lâminas. Victor foi convidado para esta reunião, Paulo. Ele escolheu não comparecer. Mas as provas, como vocês podem ver, falam por ele. Ela apontou para o telão, onde um e-mail de Victor para um contador offshore pedia discrição total em uma transferência de $500 mil. O murmúrio que se seguiu foi como uma corrente elétrica percorrendo a sala. Mariana continuou, agora com um tom que misturava firmeza e empatia. Eu não estou aqui para destruir o que construímos. Estou aqui para proteger a Albuquerque em Associados, seus funcionários, seus acionistas, seu legado. E como presidente, garanto que isso nunca mais acontecerá.
Ela apresentou um plano de transparência, uma auditoria independente, revisão de todos os contratos e um comitê ético para supervisionar decisões futuras. Os conselheiros ouviam, alguns anotando, outros trocando olhares incertos. O golpe final veio quando Mariana revelou o dossiê sobre Lívia, sem mencionar seu nome. Ela mostrou e-mails que comprovavam que Victor usara recursos da empresa para pagar despesas pessoais, incluindo a suíte de hotel onde Lívia ficava hospedada. Isso não é apenas uma questão de ética, disse com a voz ganhando intensidade. É uma questão de responsabilidade com aqueles que confiam em nós, com os 3.000 funcionários que dependem desta empresa, com os investidores que apostaram em nosso futuro, com o mercado que espera a integridade. A sala ficou em silêncio absoluto. Quando Mariana terminou, 5 conselheiros declararam apoio imediato à sua liderança, levantando as mãos em um gesto quase cerimonial. Outros 3 pediram tempo para avaliar as implicações. Paulo, visivelmente desconfortável, permaneceu calado. A reunião encerrou com uma votação. Mariana foi confirmada como presidente executiva por maioria absoluta, com apenas 2 abstenções. Ao sair da sala, ela sentiu o peso do momento, mas também uma leveza inesperada. O primeiro obstáculo fora superado, mas a guerra estava longe do fim. Enquanto isso, Victor estava em uma sala de conferências em um escritório de advocacia no centro da cidade, a poucos quilômetros dali. Ele e Marcos, seu advogado, revisavam freneticamente os documentos que Mariana apresentara no jantar. A mesa estava coberta por papéis, laptops e xícaras de café frio. Victor, com olheiras profundas e a camisa amassada, parecia um homem à beira do colapso. Ela não pode ter tudo isso, Marcos, dizia com a voz rouca de exaustão e raiva. Alguém deve ter vazado informações. Um contador, um funcionário, sei lá. Marcos, mais calmo, mas visivelmente preocupado, ajustou os óculos e respondeu: Victor, o problema não é como ela conseguiu. O problema é que ela tem. E se esse dossiê for tão completo quanto parece, você pode enfrentar mais do que a perda da empresa. Estamos falando de possíveis investigações criminais. Victor bateu na mesa, fazendo os papéis tremerem. Investigações? Eu construí essa empresa do zero, Marcos. Ela era só a esposa, a psicóloga que dava palpites nas reuniões. Como ela virou isso? Marcos suspirou, escolhendo as palavras com cuidado. Você a subestimou, Victor. E agora ela está jogando um jogo que você não antecipou. Minha sugestão é tentar um acordo. Dividir o controle, oferecer algo que a faça recuar. Victor riu. Um som amargo. Recuar? Você não conhece a Mariana. Ela não para até me ver no chão. Ele pegou o celular e começou a mandar mensagens para contatos no conselho, mas as respostas eram curtas, evasivas. Ele sentia o terreno desmoronando sob seus pés. Lívia, por sua vez, estava em um caminho de transformação. Naquela manhã, ela visitara um advogado indicado por uma amiga, um homem de meia idade chamado Fernando, especializado em direito de família. Sentada em um escritório simples, mas acolhedor, no bairro de Moema, ela segurava uma pasta com cópias de e-mails e recibos. Quero garantir que meu filho tenha o que merece, disse, com uma determinação que surpreendia até ela mesma. Não quero depender do Victor, mas ele precisa assumir a responsabilidade. Fernando, com óculos de armação fina e um tom profissional mais empático, analisou os documentos. Se Victor é o pai, você tem direito à pensão alimentícia e outros benefícios legais. Mas com base no que está nos jornais, ele está em uma situação delicada. Você precisa agir rápido antes que ele tente blindar os ativos. Lívia assentiu, sentindo um misto de alívio e medo. E se ele negar tudo? Ele é poderoso, tem contatos. Fernando sorriu com confiança. Poderoso ou não, a lei é clara.
E essas mensagens que você trouxe são provas sólidas. Vamos montar um caso forte. Lívia saiu do escritório com um plano: confrontar Victor, mas com respaldo legal. Ela queria que ele assumisse o filho publicamente, nem que fosse à força. No carro, enquanto voltava ao hotel, ela olhou pela janela, sentindo o bebê chutar. "Você vai ter um futuro, meu amor", murmurou, com uma força que não sabia que possuía. Naquela tarde, Mariana recebeu uma ligação de Roberto, que estava no escritório da empresa. "2 acionistas estão articulando com Victor", disse ele, com a voz baixa, como se temesse ser ouvido. "Eles querem convocar uma assembleia para questionar sua liderança. Acham que a instabilidade pode derrubar as ações ainda mais e estão dispostos a apoiar Victor em troca de favores." Mariana, agora em casa, sentada no escritório com vista para a cidade, ouviu com atenção. "Quem são eles?" Roberto hesitou, mas respondeu: "César e Mariana Lopes. Eles têm 15% das ações, o suficiente para causar problemas." Mariana anotou os nomes em um caderno, com a caligrafia precisa de quem planeja cada movimento. "Obrigada, Roberto. Deixe que eu cuido disso." Após desligar, ela abriu o laptop e começou a pesquisar os 2 acionistas. César era um investidor conhecido por jogadas agressivas. Mariana Lopes, sua esposa, tinha fama de ser pragmática, mas leal aos próprios interesses. Mariana sabia que precisaria neutralizá-los, mas não com confronto. Ela precisava de algo mais sutil, algo que os fizesse mudar de lado sem perceber. Naquela noite, Mariana reuniu-se com Laura em um bar discreto no Itaim Bibi, longe dos holofotes da Faria Lima. As duas sentaram-se em uma mesa ao fundo, sob a luz quente de luminárias pendentes. Laura, com um martini na mão, estava animada. "Você viu as redes sociais? As mulheres estão te chamando de ícone, Mariana. Tem até hashtag #LacheO Liderança Feminina. Isso é maior do que a empresa." Mariana sorriu, mas o sorriso era contido. "Fico lisonjeada, Laura, mas não posso me distrair. César e Mariana Lopes estão com Victor. Preciso de um plano." Laura ergueu as sobrancelhas, surpresa com a velocidade com que Mariana já identificara a ameaça. "Ok, vamos pensar. César é movido por dinheiro, mas Mariana Lopes é mais complexa. Ela valoriza reputação. Se você oferecer algo que eleve o status dela, um cargo honorário, uma campanha de marketing com o nome dela, ela pode convencer o marido." Mariana assentiu, anotando mentalmente. "E tem mais", continuou Laura, entregando um novo envelope. "Atualizei o dossiê sobre Lívia. Ela foi vista saindo de um escritório de advocacia hoje. Parece que está se mexendo." Mariana abriu o envelope e viu uma foto de Lívia, com uma expressão determinada, entrando em um prédio. Havia também um relatório curto. Lívia contratara um advogado para exigir direitos pelo filho. Mariana guardou o envelope pensativa. "Ela não é o problema", disse, mais para si mesma, "mas pode ser a chave." Enquanto isso, Victor enfrentava seu próprio inferno. Após a ligação de Tomás, o jornalista, ele contratara um detetive particular para investigar como Mariana conseguira tantas provas. O detetive, um homem chamado Rafael, prometeu resultados em 48 horas, mas alertou: "Se ela tem um dossiê tão completo, alguém de dentro da empresa está ajudando. Pode ser um contador, um diretor, até um funcionário subornado." Victor assentiu com o olhar distante. Ele pensava em Lívia, na mensagem que ela enviara, pedindo um encontro. Ele a ignorara, mas agora se perguntava se ela também tinha algo contra ele. Pela primeira vez, ele considerou a possibilidade de que Lívia não fosse apenas uma amante ingênua, mas uma ameaça. Ele pegou o celular e escreveu: "Lívia, podemos conversar amanhã. Me diz onde e quando." A resposta veio em minutos. "Café na Rua Amauri, 19 horas. Não me faça esperar." Victor sentiu um calafrio. Ele sabia que precisava controlar Lívia
antes que ela se tornasse outro problema. Naquela noite, Mariana jantou com Alice em casa, uma tentativa de manter a normalidade em meio ao caos. A filha, que acompanhara as notícias pelo celular, estava mais quieta do que o normal. "Mãe, as pessoas na escola estão falando coisas horríveis sobre o papai", disse, mexendo no prato de risoto sem entusiasmo. "Dizem que ele roubou dinheiro, que traiu você. É tudo verdade?" Mariana segurou a mão da filha com uma firmeza que transmitia segurança. "Alice, a verdade é complicada. Seu pai fez escolhas erradas, escolhas que machucaram a gente. Mas isso não muda o fato de que ele é seu pai. E que você é a coisa mais importante para mim. Estamos passando por uma tempestade, mas vamos sair dela juntas." Alice assentiu, com os olhos marejados. "Você é tão forte, mãe. Eu queria ser assim." Mariana sorriu, acariciando o rosto da filha. "Você já é, meu amor. Só precisa descobrir." Após o jantar, elas assistiram a um filme leve, rindo de piadas bobas. Um momento de leveza que Mariana sabia ser raro. Enquanto isso, Lívia preparava-se para o encontro com Victor. No hotel, ela revisava os documentos que levaria. E-mails, recibos, mensagens. Ela sabia que confrontá-lo seria arriscado, mas também necessário. Pela primeira vez, sentia que estava tomando as rédeas da própria vida. Ela olhou no espelho, ajeitando o cabelo, e disse para si mesma: "Você não é mais a garota que ele manipulou. Você é a mãe do seu filho." A determinação em seus olhos era nova, quase feroz. Na cobertura, Mariana recebia uma ligação que mudaria o jogo. Era Felipe, o ex-colega da ONG Futuro Vivo. "Mariana, enviei os arquivos por e-mail. São documentos antigos, da época do Eduardo. Tem uma carta que ele escreveu, confessando os desvios. E ele menciona o Victor como alguém que sabia de tudo." Mariana sentiu o coração disparar. Ela abriu o laptop e encontrou o e-mail. A carta, digitalizada em alta resolução, era um confessionário. Eduardo admitia os desvios financeiros e descrevia Victor como um jovem promissor que aprendeu a gerenciar os números. Mariana leu cada palavra com atenção, sentindo o peso do passado colidir com o presente. Aquela carta era a prova de que Victor não apenas participara dos desvios na ONG, mas construíra sua carreira sobre fundações frágeis. Era o elo que conectava o homem que ela amara ao homem que agora enfrentava. Mariana fechou o laptop, respirando fundo. Ela sabia que se usasse a carta, Victor estaria acabado, mas também sabia que expor o passado significaria expor o próprio silêncio, a escolha que fizera por amor. Naquela noite, enquanto São Paulo dormia, Mariana ficou acordada, o olhar perdido na cidade. A guerra estava entrando em uma nova fase, e ela precisava decidir até onde estava disposta a ir. A semana que se seguiu à reunião do conselho foi um redemoinho de tensão e transformação. São Paulo, com sua energia incansável, parecia refletir o ritmo frenético dos acontecimentos na Albuquerque em Associados. Mariana Albuquerque consolidava seu poder com uma velocidade que surpreendia até os mais otimistas. Na terça-feira, ela anunciou um plano de reestruturação que incluía uma auditoria independente, a criação de um comitê de ética e a promoção de 2 mulheres, uma engenheira de software e uma analista financeira, para cargos de diretoria. As decisões apresentadas em uma coletiva interna, transmitida ao vivo para os funcionários, foram recebidas com aplausos tímidos, mas crescentes, como se a equipe, inicialmente receosa, começasse a acreditar na nova liderança. Nas redes sociais, Mariana se tornava um fenômeno inesperado. Hashtags como Seja Mulher no Comando e Nova Era Albuquerque ganhavam tração, e artigos em portais de negócios a descreviam como a face do futuro corporativo brasileiro. Mas nos bastidores, Mariana lutava para manter o equilíbrio.
A ligação de Felipe, o ex-colega da ONG Futuro Vivo, e os arquivos que ele enviara mexiam com ela de uma forma que nem Laura, nem Roberto, nem Alice percebiam. O segredo do passado, que ela guardara por quase 2 décadas, voltava como um fantasma, sussurrando que a vitória exigiria mais do que estratégia. Exigiria enfrentar a si mesma. Os arquivos de Felipe, enviados na noite de segunda-feira, eram uma cápsula do tempo que Mariana abriu com hesitação. Sentada em seu escritório na cobertura, com as persianas fechadas e a luz suave de um abajur, ela navegava por digitalizações de documentos antigos, recibos falsificados, atas de reuniões manipuladas, e-mails trocados entre Eduardo, o mentor de Victor, e contadores que nunca apareciam nos registros oficiais da ONG Futuro Vivo. No centro de tudo, uma carta escrita à mão por Eduardo, datada de 2007, era o coração pulsante da revelação. Nela, ele confessava os desvios financeiros, descrevendo como usara doações para enriquecimento pessoal e como treinara um jovem promissor para gerenciar os números com discrição. O jovem era Victor. A carta não o incriminava diretamente em crimes, mas deixava claro que ele sabia das irregularidades e participara, mesmo que como aprendiz. Mariana leu cada palavra com uma mistura de choque e reconhecimento. O Victor, que ela conhecera aos 25 anos, cheio de sonhos e carisma, já carregava as sementes do homem que anos depois trairia sua confiança. E ela, ao escolher o silêncio para protegê-lo, ajudara a plantar essas sementes. A culpa a corroía, mas também a inflamava. Ela fechou o laptop, os olhos fixos na escuridão do escritório. "Você não vai me vencer de novo, Victor", murmurou, como se ele pudesse ouvi-la. Mas a verdadeira batalha, ela sabia, era contra o próprio passado. Na manhã de quarta-feira, Mariana convocou Laura para uma reunião de emergência em um café discreto no bairro dos Jardins. O lugar, com paredes de tijolos aparentes e aroma de café recém-passado, era um refúgio onde elas podiam falar sem medo de ouvidos curiosos. Laura chegou com um brilho nos olhos, carregando uma pasta nova. "Você está virando lenda, Mariana", disse, sentando-se com um cappuccino. "O mercado está obcecado por você, mas temos trabalho a fazer. César e Mariana Lopes ainda estão articulando com Victor." Mariana assentiu, tomando um gole de chá de jasmim. "Eu sei, Roberto me alertou, mas tenho uma ideia." Ela explicou o plano. Oferecer a Mariana Lopes um cargo honorário no Conselho de Sustentabilidade da empresa, uma posição que não dava poder real, mas elevava o status social dela. "Ela é movida por prestígio", disse Mariana. "Se a convencermos, César segue." Laura sorriu, impressionada. "Você joga xadrez melhor do que eu pensava, mas tem mais." Ela abriu a pasta e entregou um relatório atualizado sobre Lívia. "Ela contratou um advogado e está se preparando para exigir pensão. E há rumores de que ela está falando com uma jornalista. Pode ser um problema ou uma oportunidade." Mariana folheou o relatório, vendo uma cópia de um e-mail que Lívia enviara ao advogado, pedindo garantias para o futuro do meu filho. Algo na determinação de Lívia a fez lembrar de si mesma anos atrás, enfrentando Eduardo na ONG. "Deixe ela agir", disse Mariana, com um tom pensativo. "Lívia não é nossa inimiga. E se ela falar com a imprensa, pode ser o empurrão que precisamos para isolar Victor." Enquanto isso, Victor estava acuado, mas não derrotado. No apartamento temporário no Morumbi, ele passava os dias em reuniões com Marcos, seu advogado, e com Rafael, o detetive particular que contratara para investigar Mariana. Rafael, um homem de 40 anos, com olhar astuto e voz grave, trouxe as primeiras descobertas na quinta-feira. "Sua esposa tem aliados dentro da empresa", disse, entregando um relatório. "Roberto, o diretor, está passando informações para ela."
E há um contador, um tal de Gustavo, que entregou extratos de contas offshore. Ela também tem uma advogada, Laura Mendes, que é uma pitbull no meio jurídico. Vitor leu o relatório sentindo a raiva crescer. Então é assim que ela conseguiu tudo? Subornando meu próprio time? Rafael balançou a cabeça. Não é suborno. Eles acreditam nela. Mariana tem algo que você perdeu, Victor. Credibilidade. As palavras atingiram Victor como um soco. Ele dispensou Rafael e ligou para Marcos, exigindo um plano. Quero contestar a procuração, dizer que fui coagido e quero que você entre com uma ação contra ela por difamação. Marcos suspirou, exausto. Victor, isso é arriscado. A procuração é sólida e as provas dela são concretas. Se você abrir um processo, vai atrair mais atenção para as contas offshore. Meu conselho é tentar um acordo, dividir o controle da empresa, oferecer algo que a faça recuar. Victor bateu na mesa. Recuar? Ela quer me destruir, Marcos. Não vê isso? Mas, no fundo, ele sabia que Marcos estava certo. O cerco estava se fechando e cada movimento errado o colocava mais perto do abismo. Lívia, enquanto isso, tomava passos ousados. Na quinta-feira, ela marcou uma entrevista com uma jornalista chamada Beatriz, conhecida por cobrir escândalos corporativos com equilíbrio, mas sem piedade. Sentadas em um estúdio pequeno no centro da cidade, Lívia abriu o coração. Quero contar minha história, disse com a voz firme, apesar do nervosismo. Mas não quero ser vista como a vilã. Victor me prometeu um futuro, me fez acreditar que seria diferente. Ele usou o dinheiro da empresa para me manter em um hotel. Me tratou como um segredo. Meu filho não merece isso. Beatriz, uma mulher de 35 anos com olhar atento, anotava tudo, impressionada com a clareza de Lívia. Você tem provas disso? Lívia entregou uma pasta com e-mails, mensagens e recibos. Tudo o que ele me disse, tudo o que ele pagou, está aqui. Beatriz prometeu publicar a matéria no sábado, com cuidado para proteger a identidade do bebê. Lívia saiu do estúdio com um peso menor nos ombros, mas também com medo. Ela sabia que expor Victor significava enfrentar julgamento público, mas estava cansada de ser a sombra de um homem que nunca a valorizara. Na sexta-feira, Mariana recebeu a carta de Eduardo em mãos, enviada por Felipe em um envelope lacrado. Ela o abriu no escritório, com as persianas fechadas, sentindo o coração acelerar. A caligrafia de Eduardo era firme, quase arrogante, como se ele soubesse que nunca seria pego. Eu ensinei o Victor a ser discreto, a mover os números sem deixar rastros, dizia um trecho. Ele tem potencial para ir longe, mas precisa aprender a não confiar em ninguém. Mariana leu e releu, cada palavra confirmando o que ela temera. Victor não era apenas um produto do próprio ego, mas de um sistema que o moldara para manipular. Ela convocou Laura para uma reunião naquela noite em sua casa. As duas sentaram-se na sala de estar, com a cidade brilhando pela janela. Se isso for público, Victor está acabado, disse Laura após ler a carta. Ele não vai escapar de um inquérito criminal e a imprensa vai crucificá-lo. Ela fez uma pausa, olhando nos olhos de Mariana. Mas, Mariana, você precisa decidir o que quer. Expor isso também vai expor você. Afinal, você sabia dos desvios na ONG e não denunciou na época. Mariana passou a mão pelo rosto, exausta, os ombros curvados pela primeira vez em dias. Eu sei, Laura. Escolhi o silêncio por amor, porque achei que estava protegendo ele, protegendo a gente. Mas talvez seja a hora de parar de carregar esse peso. Laura segurou a mão dela com firmeza. Você não é mais aquela garota de 25 anos. Você é a mulher que virou o jogo contra um império. Use isso a seu favor. Elas passaram a noite planejando. A decisão final foi guardar a carta como um trunfo, a ser revelado apenas se Victor tentasse um contra-ataque.
Na manhã de sábado, a entrevista de Lívia foi publicada em um portal de notícias respeitado, sob o título A Outra Face do Sucesso. O artigo detalhava a relação dela com Victor, as promessas não cumpridas e o uso de recursos da empresa para despesas pessoais. Era equilibrado, mas devastador, com trechos de mensagens que mostravam Victor como um manipulador. As redes sociais explodiram, com comentários divididos. Algumas mulheres apoiavam Lívia, chamando-a de corajosa, outros a julgavam, acusando-a de oportunismo. Mas todos apontavam o dedo para Victor. Ele, ao ler a matéria no apartamento, jogou o celular contra a parede, o vidro rachando com o impacto. Ela me traiu, murmurou como se fosse a vítima. Mas no fundo, sabia que o erro fora dele. Ele ligou para Marcos, quase gritando. Quero processar essa jornalista, quero processar a Lívia, quero acabar com elas. Marcos, com a paciência no limite, respondeu. Victor, você não tem mais como controlar isso. A narrativa está contra você. Se quer sobreviver, comece a pensar em minimizar os danos. Victor desligou, sentindo o chão desmoronar. Naquela tarde, Mariana recebeu uma mensagem de Victor, a primeira em dias. Mariana, me encontra, por favor, só quero conversar. Ela hesitou, olhando o celular por longos minutos. Alice, que estava na sala fazendo lição, notou o olhar distante da mãe. É o papai, né? Mariana suspirou, guardando o celular. É, meu amor, mas não se preocupa, vou resolver isso. Alice se aproximou, abraçando-a. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, mãe. Não deixa ele te machucar de novo. Mariana beijou a testa da filha, sentindo uma onda de amor que a ancorava. Ela respondeu a Victor. Parque Ibirapuera, 18 horas. Não me faça perder tempo. O encontro foi marcado em um canto tranquilo do parque, sob a luz fraca dos postes. Victor chegou desgrenhado, com olheiras profundas, a arrogância substituída por desespero. Eu errei, Mariana, disse com a voz tremendo. Errei com você, com a Alice, com tudo, mas não me destrua, por favor. Podemos dividir a empresa, encontrar um meio termo. Mariana o encarou com uma mistura de pena e desprezo. Você se destruiu, Victor. Cada escolha que fez te trouxe até aqui. Eu só mostrei as consequências. Ele tentou segurar a mão dela, mas ela recuou, firme. Você ainda tem chance de fazer o certo pela Lívia e pelo seu filho. Mas comigo, acabou. Não confio mais em você e nunca mais vou confiar. Ela virou as costas e caminhou para o carro, deixando Victor sozinho, o eco das palavras dela ressoando como uma sentença. Naquela noite, Mariana voltou para casa e encontrou Alice dormindo no sofá, com um livro aberto no peito. Ela cobriu a filha com uma manta, sentindo uma paz rara. No escritório, abriu o laptop e releu a carta de Eduardo. Pela primeira vez, considerou usá-la, não por vingança, mas por justiça. O passado, que tanto a assombrara, poderia ser a chave para o futuro. Mas, antes de decidir, ela precisava de uma última peça. A verdade sobre até onde Victor estava disposto a ir. Ela pegou o celular e ligou para Rafael, o detetive de Victor, que secretamente trabalhava para Laura. Quero saber tudo o que ele está planejando, disse com a voz fria. Rafael assentiu do outro lado da linha. Você terá a Mariana. Ele não tem ideia de quem está enfrentando. Ela desligou, olhando para a cidade pela janela. A guerra estava entrando em sua fase final, e Mariana sabia que o próximo movimento definiria tudo. São Paulo, naquela manhã de sábado, parecia pulsar com uma energia renovada, como se a cidade, tão habituada a engolir sonhos, estivesse pronta para oferecer um sopro de esperança. Mariana Albuquerque acordou com o sol invadindo a varanda da cobertura, os raios dourados dançando sobre as orquídeas que ela cultivava com cuidado. Vestia um roupão de linho branco, o cabelo solto caindo sobre os ombros, e segurava uma xícara de café enquanto observava a cidade despertar.
A semana havia sido um turbilhão. A consolidação de sua liderança na Albuquerque em Associados, a entrevista explosiva de Lívia, a carta de Eduardo que unia passado e presente. Cada evento a conduzira ao confronto final com Victor, mas também a uma clareza que ela não sentia há anos. O segredo que guardara por quase 2 décadas, o silêncio que escolhera por amor, não era mais um fardo, era uma chave. E hoje, na coletiva de imprensa que definiria o futuro da empresa, Mariana estava pronta para usá-la. Não para destruir, mas para libertar, construir e surpreender. A coletiva, marcada para as 10 da manhã na sede da Albuquerque em Associados, era o evento mais aguardado da semana. O salão de eventos estava lotado. Jornalistas com câmeras e microfones disputavam espaço, acionistas ocupavam as primeiras filas e funcionários enchiam o fundo da sala, ansiosos por respostas. Telões exibiam o logotipo da empresa, agora acompanhado de um slogan novo: transparência, inovação, futuro. Mariana entrou no palco pontualmente, com a elegância que se tornara sua assinatura. Vestia um tailleur verde escuro, a cor da renovação, e seus olhos brilhavam com uma determinação que calou o murmúrio da plateia. Bom dia, senhoras e senhores. Começou com a voz firme, mas acolhedora, como se convidasse todos a uma jornada. Hoje, quero falar sobre o futuro. A Albuquerque & Associados é mais do que uma empresa de tecnologia. É um legado forjado por milhares de mãos, mentes e corações. E para protegê-lo, escolhi a verdade. Ela fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem, e começou a apresentar o relatório financeiro completo, detalhando as irregularidades de Victor. Contas offshore, transferências não declaradas, contratos fantasmas. A plateia ouvia em silêncio, jornalistas anotando furiosamente, outros gravando cada palavra, os flashes das câmeras iluminando o palco. Então veio o momento que mudou tudo. Mariana ergueu a carta de Eduardo, segurando-a com uma calma que contrastava com a gravidade do gesto. Há algo que guardei por muitos anos, disse, com um tom que misturava força e vulnerabilidade, como se abrisse o coração diante de estranhos. Um segredo do passado, de quando conheci meu marido, Victor Albuquerque. Naquela época, trabalhávamos em uma ONG e descobri desvios financeiros liderados pelo mentor dele, Eduardo. Victor, jovem e influenciável, sabia de parte disso. Eu escolhi protegê-lo por amor e me calei. Foi um erro. Um murmúrio percorreu o salão como uma onda suave, mas Mariana continuou sem hesitar. Hoje escolho a verdade, não para punir, mas para curar. Esta carta, escrita por Eduardo, prova que Victor aprendeu cedo a manipular números, mas também prova que todos podemos mudar. E quero que a Albuquerque em Associados mude. Ela revelou trechos da carta, omitindo apenas o próprio silêncio na época, e anunciou que a entregaria às autoridades para uma investigação justa. O impacto foi imediato. Câmeras dispararam, jornalistas gritaram perguntas e o salão entrou em um frenesi controlado. Mas o verdadeiro choque veio em seguida. Mariana respirou fundo, os olhos brilhando com uma emoção que poucos ali compreenderam. O poder não está em expor erros, disse, com um sorriso sereno que parecia iluminar o palco. Está em construir algo novo. Por isso, anuncio que estou renunciando à presidência da Albuquerque & Associados. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que o som dos ventiladores parecia ensurdecedor. Até Laura, nos bastidores, arregalou os olhos, surpresa, o tablet quase escorregando de suas mãos. Mariana continuou, a voz ganhando força. Não quero construir meu futuro sobre as ruínas de ninguém. Escolhi uma nova liderança, formada por mérito. Ana Clara, nossa nova CEO, e um conselho renovado com mais mulheres e jovens. A empresa ficará em mãos que acreditam no coletivo, não no ego. E eu
Vou começar de novo, porque o verdadeiro poder está em saber quando deixar ir. Ela ergueu o olhar para a plateia, como se visse além deles, e acrescentou: e quero fazer mais. Hoje anuncio a criação da Fundação Albuquerque, que vai apoiar mulheres empreendedoras e mães solo, começando com um fundo de R$1 milhão do meu próprio patrimônio. A plateia explodiu em aplausos, alguns de pé, outros atônitos. Ana Clara, a engenheira promovida dias antes, subiu ao palco visivelmente emocionada e abraçou Mariana antes de prometer honrar seu legado. A coletiva terminou com uma onda de apoio, e Mariana deixou o palco sob uma chuva de flashes, o coração leve como nunca estivera. Enquanto isso, Victor assistia à coletiva pela TV no apartamento no Morumbi. Quando Mariana revelou a carta, ele sentiu o chão desmoronar. Quando anunciou a renúncia e a fundação, ele ficou paralisado, o controle remoto caindo de suas mãos. Ele esperava ódio, vingança, uma luta pelo poder até o fim. Em vez disso, Mariana escolhera algo que ele nunca compreenderia: liberdade. Ele desligou a TV, o rosto pálido, e murmurou: ela venceu. Nos dias seguintes, Victor enfrentou um inquérito criminal. Sob pressão, confessou parte dos desvios financeiros, tentando minimizar os danos, mas sua reputação estava em frangalhos. Ele se mudou para um apartamento menor, longe da Faria Lima, e começou a negociar com o advogado de Lívia para assumir a paternidade do filho. Não era redenção, mas um primeiro passo, impulsionado menos por amor e mais pela necessidade de sobreviver. Lívia, por sua vez, encontrou um novo caminho. A entrevista com Beatriz não apenas expusera Victor, mas também a conectara a uma rede de apoio. Com a ajuda de uma ONG de mãe solo, ela voltou a trabalhar como designer freelancer, conseguindo contratos com pequenas empresas. Sua mãe, Dona Clara, mudou-se temporariamente para São Paulo para ajudá-la com o bebê, que nasceu saudável semanas depois, um menino chamado Theo. Lívia batizou-o com o sobrenome dela, um símbolo de sua independência. Em uma noite tranquila, enquanto amamentava Theo, ela recebeu uma ligação inesperada de Mariana. Lívia, aqui é Mariana Albuquerque, disse a voz do outro lado, com uma suavidade que a pegou desprevenida. Quero te convidar para conhecer a Fundação Albuquerque. Estamos oferecendo bolsas para mulheres como você, que querem recomeçar. Lívia, emocionada, aceitou e semanas depois se tornou uma das primeiras beneficiárias, usando o apoio para abrir seu próprio estúdio de design. A ligação, breve mas poderosa, marcou o início de uma relação de respeito mútuo. Duas mulheres que, apesar de tudo, encontraram força uma na outra. Alice, a filha de Mariana, enfrentou a tempestade com a resiliência de quem herdara a força da mãe. Após semanas de silêncio, ela começou a falar abertamente com Mariana sobre o futuro. Inspirada pela mãe, decidiu estudar psicologia, com foco em ajudar jovens a lidarem com traumas familiares. Quero ser como você, mãe, disse uma noite enquanto jantavam juntas. Não só forte, mas boa. Mariana sorriu, os olhos marejando. Você já é, meu amor, e vai ser muito mais. Alice também encontrou uma nova paixão: voluntariar-se na Fundação Albuquerque, onde ajudava a organizar oficinas para adolescentes, descobrindo que ajudar os outros a curava. Mariana, livre do peso da empresa, surpreendeu a todos ao abrir uma consultoria própria, focada em mentoria para mulheres em cargos de liderança. Ela e Alice se mudaram para uma casa menor, no bairro de Alto de Pinheiros, com um jardim onde Mariana plantava orquídeas e escrevia um livro sobre sua jornada, intitulado O Silêncio que Liberta. A casa, cheia de luz e risadas, era um contraste com a cobertura fria onde vivera com Victor. Em uma noite de domingo, enquanto lia comentários em um vídeo viral sobre sua história, Mariana sorriu. Uma usuária escrevera:
Mariana nos ensinou que vencer não é destruir o outro, mas construir o melhor de si. Ela fechou o laptop, sentindo uma paz que não explicava. A vida, afinal, era maior do que qualquer império. O final de Mariana não foi uma coroa de poder, mas uma escolha por felicidade. Ela transformou a dor em propósito, o segredo em verdade e a traição em um legado de esperança. A Fundação Albuquerque cresceu, ajudando centenas de mulheres, enquanto a empresa, sob Ana Clara, tornou-se referência em inovação ética. Victor, Lívia e Mariana, cada um a seu modo, encontraram novos começos, provando que, mesmo nas noites mais escuras, a luz pode surgir, não com vingança, mas com coragem, amor e a ousadia de reescrever a própria história. Ei, você que mergulhou nessa jornada cheia de emoção, que tal se inscrever no canal para continuar acompanhando histórias que inspiram e transformam? É só um clique e sua inscrição nos ajuda a trazer mais conteúdos assim. Deixe também um like para espalhar essa energia e me conta o que achou do final. De 0 a 10, que nota você dá? Estou curioso para saber.